Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um tema que é, olha, um verdadeiro guia prático para uma transformação interna. Vamos falar sobre as ações libertadoras, um conceito que vem direto do capítulo 8 da obra Vida, Desafios e Soluções. A ideia aqui é entender como atitudes bem concretas podem, de fato, mudar a nossa vida de dentro para fora. E para começar, vamos direto com uma pergunta que, vamos combinar, é um pouco incômoda, mas que talvez já tenha passado pela cabeça de muita gente. Por que às vezes parece que existe um fascínio meio secreto pela desgraça alheia? A obra que a gente está analisando hoje vai fundo na raiz desse sentimento. E a resposta que a obra traz, olha, é de parar para pensar. Esse fascínio, na verdade, funciona como um espelho. É uma projeção psicológica, sabe? Das nossas próprias misérias. Aquelas que a gente esconde lá no fundo e não quer admitir. No fim das contas, o que vemos nos outros são os conflitos que estão dentro de nós mesmos. É um mecanismo que acaba nos aprisionando. Mas a boa notícia é que não precisa ser assim. A gente não precisa ser refém desse padrão. Só o fato de reconhecer que isso existe já é o primeiro grande passo. A partir desse ponto é totalmente possível fazer uma escolha consciente, sabe? E começar uma jornada de libertação de verdade. Só que tem um detalhe, que é talvez o mais importante de tudo, e a fonte deixa isso bem claro. Não adianta só entender o problema. Conhecimento sem prática vira só teoria, né? A transformação de verdade, aquele equilíbrio real, só acontece quando a gente pega o que aprendeu e leva para ação, para o nosso dia a dia. Então, que ações libertadoras são essas? A obra nos apresenta basicamente 3 ferramentas muito práticas e poderosas para nos ajudar a sair dessa prisão interna. Vamos dar uma olhada em cada uma delas com mais calma. A primeira ferramenta é a tolerância. E o que é interessante aqui é que a definição vai muito além de só aguentar alguém. É sobre, de forma ativa, abrir espaço, criar oportunidades fraternais para que as outras pessoas possam crescer e se realizar, mesmo que os caminhos delas sejam bem diferentes dos nossos. A segunda é o perdão. E aqui a fonte nos joga um desafio e tanto, viu? É para ir além daquele perdão da boca para fora. Estamos falando de um esquecimento real da ofensa. Não é jogar o rancor para debaixo do tapete, é se livrar de verdade do peso da mágoa, de forma irrestrita, completa. E conseguir superar esse desafio do perdão genuíno é algo, uau, transformador. Como a citação aqui no slide mostra, é um passo gigantesco no processo de iluminação pessoal. Talvez seja uma das atitudes mais difíceis, mas com certeza é uma das que mais liberta. E a terceira ação é a caridade. Mas não naquele sentido de um favor, de alguém superior ajudando o inferior. A obra define a caridade como uma presença solidária, ativa. É estar lá, oferecendo ajuda e um suporte digno onde for realmente necessário, enxergando a humanidade que todos nós compartilhamos. Ok, então, quando a gente consegue integrar essas 3 ações, a tolerância, o perdão genuíno e a caridade, no nosso jeito de ser, uma mudança muito profunda acontece. A nossa perspectiva sobre a vida se transforma radicalmente. A gente para de só reagir aos acontecimentos. Este slide mostra essa mudança de um jeito muito claro. Aquela mesma dificuldade que antes só gerava revolta e desespero, agora é vista como uma lição. O que parecia um castigo se torna uma chance de enobrecimento. E o que era visto como uma derrota vira uma oportunidade de promoção interna. Os desafios não mudam, o que muda é o significado que a gente dá para eles. Essa nova visão muda tudo. A pessoa deixa de ser uma vítima das circunstâncias, sabe? Alguém que só sofre as consequências das coisas. Ela assume o papel de protagonista e se torna uma participante ativa e consciente da sua própria jornada de evolução. E esse protagonismo não é nada egoísta. Pelo contrário, ele se espalha. Quem desperta para si mesmo age sem parar pelo bem, se torna útil. A sua própria ascensão acaba elevando quem está por perto. E os conflitos, eles perdem aquele ar de batalha, sabe? Viram situações que podem ser resolvidas com compreensão e empatia. E com isso chegamos ao objetivo final de toda essa jornada, que a fonte define como a conquista do ser plenamente. Não se trata de alcançar uma perfeição idealizada, mas sim de um processo contínuo de se tornar a melhor versão de si mesmo. Isso nos deixa com uma reflexão final. Qual dessas ações libertadoras a gente pode começar a praticar hoje, agora mesmo, para fazer a diferença no nosso dia?